Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer a review completa de uma mesa de som que eu já venho usando há bastante tempo. É a mesa de som que eu utilizo nos meus vídeos. Eu já havia dito antes que traria uma review completa sobre ela e chegou esse momento. E como já sabe, eu tô falando da Teian Q12, uma mesa de som que talvez seja a mais popular do mercado e creio que principalmente seja por ela ser uma das mais acessíveis. E nesse vídeo você vai saber tudo o que precisa sobre ela, se vale mesmo a pena para você ou não. Então, não sai daí que eu vou te contar tudo. Eu me chamo Jamie, sou entusiasta de eletrônicos e o resto é história. Bom, primeiramente eu quero dizer que esse vídeo não tá tendo nenhum roteiro. Tô fazendo ele de fato de forma bem improvisada. Eu sei que algumas pessoas preferem esse formato de conteúdo um pouco mais amador, um pouco mais improvisado. Então eu deixei para fazer esse review dessa forma, né? Espero que você curta, ok? Então, o que me levou a providenciar uma mesa de som como essa é a necessidade que eu tive de conectar esse microfone aqui a uma mesa de som como essa. Eu não planejava fazer isso, mas infelizmente eu acabei cometendo um erro na hora de comprar esse microfone. Para quem não sabe, esse microfone é o meu microfone principal, o microfone que eu sempre utilizo nos meus vídeos. É o F-Dulce SL40X. E esse modelo em específico só tem a conexão XLR, ou seja, ele só funciona se você plugar ele em uma interface de áudio ou uma mesa de som. Porém, existe outra versão dele que tem as duas conexões, a conexão XLR e a conexão USB-C, para que você possa conectar ele seja no teu celular ou no teu PC, né, ou notebook. Infelizmente, eu não atentei para isso e acabei comprando a versão errada, a versão somente com a conexão XLR. Como já era tarde demais para trocar, eu tive que providenciar uma interface de áudio, né, ou uma mesa de som, um mixer, para eu poder utilizar esse microfone. Foi então que eu comecei a procurar por um modelo que fosse barato, né, que fosse o mais acessível possível, porque realmente não tinha muita condição de providenciar, né, uma interface de áudio ali mais cara. Depois de muita pesquisa, eu descobri, né, essa mesa de som, né, a Teian Q12. Pesquisando mais a fundo, eu vi que ela era muito elogiada, né, pela qualidade dela, apesar do preço ser bastante acessível, ela conseguia entregar uma ótima qualidade, ela era uma mesa de som muito competente. Então eu resolvi dar uma chance para ela, né? Procurei ali uma oferta boa e acabei comprando essa interface. Quase um ano e meio depois, cá estou eu, né? Para compartilhar um pouco da minha experiência com ela e também te contar sobre tudo o que ela é capaz de fazer. Primeiramente, vamos começar com o unboxing, né, para te mostrar tudo o que vem dentro da caixa. Bom, como você pode ver, né, a caixa dela é toda personalizada, né, uma caixa bem bonita e bem simples também, né? Aqui você pode ver que tem algumas informações bem interessantes, né, sobre ela, sobre algumas funções, né, do que ela é capaz de fazer. Tem alguns avisos também, né, e a imagem, né, da própria mesa de som. Logo aqui na frente você pode observar, né, que ela chega a 16 bits, né, de resolução de áudio e 48 kHz de taxa de amostragem. A própria marca se refere a ela, né, como uma placa de som profissional, né, de alta fidelidade, o que não é bem verdade, né? Afinal, a gente está falando de uma mesa de som muito barata, né, muito acessível ali, então não é para tanto. Logo ao lado, você tem ali as informações técnicas, né, sobre os parâmetros do produto e da saída principal. Já na parte de trás, você pode observar ali as informações sobre as conexões, né, e os comandos dessa placa. E na outra parte, né, você observa que esse é um produto importado, né, ele é fabricado na China, ok? A própria Teian, né, é uma marca chinesa, tá, de eletrônicos. Ao abrir a caixa, você observa que ela vem toda embalada nessa embalagem plástica, né, com esse aspecto prateado. E o seu cabo de conexão vem embalado à parte. Ao retirar da embalagem, essa é a mesa de som, né? Você percebe aí que ela é bem pequena em tamanho e de peso também, tá? Ela é bem levinha, tá? Ela aparenta ser bem simples mesmo, tá? Parece até um brinquedo, inclusive. O seu material é todo em plástico, tá? O que já era esperado de um produto dessa categoria e ela veio, tá, em perfeitas condições para mim. O seu cabo de conexão é USB tipo A de um lado e USB tipo B do outro, tá? A conexão USB tipo B, ela geralmente é muito utilizada em impressoras, tá? E aqui
você vai usar ela para conectar diretamente na mesa de som. Já a conexão USB tipo A, você vai estar utilizando para conectar no seu PC ou notebook ou até mesmo no celular, tá? Através de um adaptador, isso também é possível. E não é só isso, tá? Como se trata de uma mesa de som, você não precisa, tá, necessariamente conectar em um celular ou no seu PC ou no notebook, tá? Você pode estar conectando ela diretamente na tomada, tá? Através de uma fonte de alimentação. Você conecta a parte USB aqui e conecta na tomada que ela também vai funcionar. Mas saiba que não é qualquer fonte que você colocar e plugar na tomada que vai funcionar, tá? Se você plugar essa fonte na tomada, né, conectar ela ali na tomada e você observar que todos os LEDs dela, né, os LEDs dessa mesa de som ficarem piscando ali, isso significa que ela não está recebendo energia suficiente, tá? A fonte que você colocou não é fraca demais para alimentar a mesa de som. Nesse caso, você vai ter que trocar, né? Procurar outra fonte que tenha ali uma alimentação suficiente para poder energizar a tua mesa de som. Daí, quando você plugar ela em uma fonte de energia que seja suficiente, você vai notar que somente uma LED vai acender, tá? E é só uma LED que tem que acender, que é a LED Power, ok? No meu caso, eu utilizo ela conectada no meu notebook, tá? E eu sempre deixo meu notebook conectado na tomada, que é o ideal, né? Então, ele consegue alimentar ela numa boa. Esqueci de ligar a minha LED, mas voltando. Nesse momento, eu estou utilizando ela conectada nesse microfone. Então, o áudio que você está ouvindo é do meu microfone conectado nela, ok? Quando você conectar ela no teu PC, por exemplo, ela vai ser reconhecida automaticamente, tá? Os drivers vão ser instalados automaticamente e eles vão estar com o nome de USB Áudio 2.0, tá? Pelo menos a minha aqui, ela está com esse nome, ok? É um driver genérico, tá? E o bom disso é que ele é compatível com praticamente, tá, qualquer máquina de qualquer sistema que você colocar. Eu utilizo o OBS, tá, para gravar o meu áudio, né, que é um software de gravação aí bem conhecido. E ali eu não tive nenhum problema para reconhecer ela, tá? No momento que você plugar ela ali no teu PC, ele já vai reconhecer, tá? Normalmente você vai poder utilizar ela ali tranquilamente. E agora vamos às conexões, né? Eu vou te contar aí tudo o que é possível conectar nessa mesa. Primeiramente, tá? Ela tem essas duas entradas principais aqui, tá? Que são os dois canais principais. E essas entradas são entradas combo, ou seja, elas são compatíveis tanto com a conexão XLR quanto com a conexão P10, ok? O plug XLR é esse que você está vendo, tá? Esse lado que você vai estar conectando aqui. Eu devo dizer, tá, que essa entrada ela é um pouco dura, tá? Então você tem que forçar um pouco ali, tá? Fazer um pouco de força para entrar, tá? Ver se também você está na posição certa para ele poder entrar ali como tem que ser, né? Já o plug P10 é esse plug que você está vendo agora. E no meu caso, gente, eu não tenho um cabo com essa conexão, tá? O que eu tenho é esse adaptador aqui, tá? Que é um adaptador P2 para P10. Eu, no caso, tenho um microfone de lapela, tá? Que é esse microfone aqui, tá? Ó, esse microfone é um microfone de lapela, tá? Para quem não conhece, eu já falei sobre esse microfone aqui. Esse microfone aí tem review no meu canal, que é o Boya BY-M1, tá? Acho que é o microfone de lapela mais popular de todos, tá? E é um microfone muito bom e ele tem essa entrada aqui, tá? Que é uma entrada P3, tá? Se eu não me engano, beleza? E é com ele que essa conexão P10 veio, justamente para eu conseguir conectar ele em uma mesa de som como essa. Ele normalmente, tá, é conectado no seu celular. Eu já coloquei ele no meu celular, pluguei ele lá e ele funciona normalmente, tá? Mas no caso da interface de áudio, existem duas formas de eu conectar ele em uma mesa de som como essa, tá? Que é através desse adaptador P10, tá? Então eu pego essa conexão dele aqui, eu plugo ela desse lado, né? Até fazer um clique, tá? E aí, né, eu posso estar usando, né, essa conexão ali na mesa de som. Eu já testei, tá? Já coloquei, pluguei ele ali, eu consegui reproduzir o áudio dele aqui, tá? Através do OBS, ele reconheceu normalmente, tá? E eu vou estar fazendo isso agora, tá? Só para exemplificar para você, ok? Agora eu vou desativar, tá, o som desse microfone aqui para ficar só o do Boya, tá?
Muito bem. Agora você está ouvindo, né, o som do microfone Boya BY-M1, tá? Eu conectei ele na interface aqui no canal 2, tá? Ele está no segundo canal através da conexão P10, tá? E, como você pode ver, ele funciona normalmente, tá? E através, né, do botão de volume dele aqui, né, eu posso estar controlando o ganho juntamente com o volume, tá? Esse botão, ele não é exatamente um botão de controle de ganho, tá? Eu não consigo controlar, né, ajustar o ganho deles isoladamente aqui. Nesse momento eu estou diminuindo o áudio, diminuindo cada vez mais aí, né? Você deve estar ouvindo a minha voz muito baixa nesse momento. E agora eu estou aumentando e aumentando, tá? Então agora o volume dele está no máximo, tá? Aumentei tudo que eu pude aqui e esse é o volume dele no máximo. É claro que você tem que fazer aí os seus ajustes, tá? Para deixar ele no ponto certo, ok? Você pode estar utilizando tanto um adaptador P10, né? Como eu usei aqui, como também você pode utilizar um adaptador XLR, tá? É até o ideal, tá? Eu até recomendo que você utilize essa opção. A conexão XLR, quando se trata de conexão de áudio, assim, para microfone principalmente, é a melhor conexão, tá? É onde você consegue, de fato, extrair o máximo potencial ali do teu instrumento, do teu microfone, tá? Agora, voltando ao meu microfone principal, tem um detalhe muito importante, tá? Que você tem que saber sobre esses microfones, tá? Antes de você querer usar um microfone de lapela como esse em uma interface como essa, conectar ele ali. Para você conseguir conectar um microfone desses em uma mesa de som como essa, seja nessa ou em qualquer outra, tá? Ele precisa ter uma fonte de alimentação integrada no cabo dele, tá? E no caso aqui do Boya, né? Ele tem essa fonte aqui, ó, que você tá vendo. É uma fonte aqui, tem uma bateria aqui que alimenta ele. Se o teu microfone de lapela, ele tem uma fonte como essa, então beleza, você pode tá utilizando um adaptador como esse, né, o adaptador XLR, que ele vai funcionar sem problemas. Agora, se o teu microfone não tiver essa fonte de alimentação, então não vai funcionar, tá? Porque justamente ele não tem essa alimentação para ele conseguir funcionar. Nesse caso, você ainda pode conectar ele ali, mas você vai precisar de um outro tipo de adaptador, tá? Que no caso pode ser um adaptador P10, tá? A diferença é que esse adaptador P10, ele precisa ter uma bateria, ele precisa ter um slot para você colocar uma pilha nele. E existe, tá? Esse tipo de adaptador e isso aí vai servir como fonte, né? Uma fonte de alimentação para alimentar o teu microfone. Essa conexão P10, tá? Geralmente você vai usar ela para estar conectando instrumentos, tá? Amplificadores, né? Caixas de som, esses equipamentos que geralmente tem, tá? Essa conexão. Logo ao lado, a gente também tem, tá? Essas duas conexões P10 aqui, tá? E nesse caso aqui, né, é só a conexão P10. E aqui você vai estar podendo conectar aí esses equipamentos. E para estar controlando o volume dessas saídas, você vai estar utilizando esses botões giratórios aqui de baixo, ok? Então, esse primeiro botão aqui, que está escrito level 1, né? Você vai estar controlando o volume do primeiro canal, tá? O input 1. Já esse outro botão aqui, o level 2, você vai estar controlando o volume do canal 2, tá? Desse canal aqui, dos canais principais que eu tô falando. Já o terceiro botão, esse terceiro botão aqui escrito main, que tá em vermelho, você vai estar usando para controlar o volume dessas duas saídas aqui, tá? De ambas as saídas. Do que você plugar aqui, tá? Você vai plugar um instrumento, por exemplo, aqui, você vai poder estar controlando, tá? O volume, o ganho desse instrumento através desse botão giratório, ok? Já o quarto e último botão, né? Como o próprio nome diz, você vai estar usando para controlar o fone de ouvido, tá? O volume do seu fone de ouvido, tá? E logo acima você percebe, né, que tem uma conexão P2 para você estar conectando um fone de ouvido ali, tá? E isso é muito bom, né? Porque através dessa conexão você pode estar fazendo o monitoramento em tempo real da saída, né? Daquelas saídas de áudio que estão ali, né? Então, se você conectar o microfone lá, você vai estar podendo ouvir, né, o áudio da tua voz através desse fone de ouvido, tá? Claramente eu testei, tá, essa função e ela funciona perfeitamente, tá? Realmente não tenho o que reclamar dessa conexão, tá? A única coisa, né, que eu posso falar assim de ruim, digamos assim, é a entrada ali, né, que é bem apertada, tá? Você tem também que fazer uma forcinha para ele poder entrar e também para puxar é meio chato, tá? Realmente é bem duro ali, é bem chato de conectar. Mas fora isso, é uma conexão perfeita, tá? Eu realmente não vi nenhuma queda, não percebi nenhuma queda de qualidade do áudio.
E também não notei nenhum delay, tá? Realmente não tem nenhum delay, é zero delay, até porque não teria por que ter um delay, tá? A gente tá falando de uma conexão via cabo, é uma conexão que funciona perfeitamente. Já no canto superior esquerdo, existe outra conexão P2, né? Dessa vez, ela serve para microfones condensadores, tá? Microfones que tem essa conexão, né? Você pode estar utilizando ali, né? Pode estar conectando ali nessa mesa de som. Existem microfones, né? Inclusive microfones como o meu mesmo, tá? Microfone do tipo shotgun, que vem, né, com esse lado aqui que você conecta no microfone XLR e o outro lado, ele é P2, tá? Você pode estar conectando ele ali, por exemplo, num celular ou em uma interface como essa que tenha esse tipo de conexão. E assim, mesmo que você consiga conectar o microfone nessa entrada para utilizar, eu não aconselho, tá? Não aconselho que você utilize essa conexão porque ela não é muito boa, tá? Ela tem uma alimentação ativa de 3 volts e ela é separada, tá? Desses canais principais que estão acima, tá? Ela é uma conexão de fato isolada que você pode estar usando como uma alternativa para estar utilizando o microfone ali, mas eu realmente não recomendo, tá? Essa alimentação ela é baixa e ela não vai fornecer ali uma qualidade realmente boa, tá? Do teu microfone, né? Então, mesmo que esse microfone, se for o teu caso, ele tenha essa conexão, esse cabo que é XLR para P2, eu não aconselho que você utilize esse cabo, tá? O meu conselho é que você utilize um cabo que seja XLR para XLR, como é o caso desse meu aqui, e que você utilize a conexão principal, a entrada principal dele, que é XLR, né? Ou uma entrada P10, tá? E falando em microfones condensadores, você deve saber que esses microfones geralmente precisam de uma alimentação maior, tá? Muito maior do que microfones dinâmicos, como esse que eu utilizo aqui. E dependendo do microfone, essa exigência, tá? Ela pode chegar a 48 volts, tá? Então você precisa de uma interface de áudio, né? Uma mesa de som que possa fornecer essa alimentação para esse microfone. Felizmente, essa mesa de som, ela tem essa possibilidade, né, de você estar fornecendo essa alimentação a mais para você poder utilizar um microfone condensador nela. Isso é muito bom. E aqui, né, logo abaixo dessa entrada principal, a gente tem esse botão vermelho, né, com a informação aqui dizendo mais 48 volts, Phantom CH1 e 2. Então, aqui, gente, você pode estar utilizando essa alimentação de 48 volts. A partir do momento que você acionar esse botão, ela vai passar a alimentar esses dois canais aqui com uma energia, né, uma potência de 48 volts. E dessa forma, você vai estar podendo utilizar o teu microfone condensador nessa mesa de som sem problemas. Já foram feitos testes nela, tá? Testes técnicos ali com equipamentos próprios, né, para medir de fato essa voltagem, né, para ver se essa mesa de som realmente ela fornecia essa alimentação de 48 volts. E infelizmente, tá, ela não chega a 48 volts, tá? Na verdade, ela só fornece 35 volts, tá? Ela só chega até 35 volts, é 35 e alguma coisa, tá? 35 e um pouco. Mas e aí? Isso é o suficiente, né, para alimentar um microfone condensador? Olha, geralmente sim, tá? A grande maioria dos microfones condensadores, tá, não precisam necessariamente dessa voltagem, né, desses 48 volts, tá? Eles conseguem, né, funcionar normalmente, tá, com essa voltagem aqui. Os microfones que eu acredito que ela não vai conseguir alimentar são aqueles microfones mais sofisticados, tá? Microfones mais caros, talvez um SM7B, né, que apesar de ser um microfone dinâmico, ele necessita dessa alimentação maior, e outros microfones condensadores ali bem mais caros, bem mais sofisticados, né, que de fato precisam de uma alimentação bem maior. Esses microfones, eu acho que ela não consegue alimentar, ok? Mas convenhamos, né? Se você tem condições de comprar um microfone caro desses, né, que necessita de uma alimentação grande, com certeza você tem grana para comprar uma placa, uma interface de áudio ou um mixer muito melhor do que esse, né? Então pode ficar tranquilo, tá? Quanto a isso, tá? Que apesar dela não chegar aos 48 volts, você pode estar conectando ali o teu microfone condensador e ativando essa função que ela vai conseguir alimentar ele sim, tá? Você vai conseguir usar ele normalmente. Existe uma LED logo ao lado, tá? Da LED de power, que ela vai sinalizar quando o botão ali, a função de 48 volts, ela estiver ativada ou não. Então quando você apertar ali, acionar
a função de 48 volts, essa LED ela vai ficar acesa, tá? Quando você desativar o botão, ela vai se apagar. E aqui vai um aviso muito importante. Como essa alimentação de 48 volts se aplica aos dois canais ao mesmo tempo, você não vai poder conectar um microfone dinâmico e um microfone condensador ao mesmo tempo. Isso vai afetar o áudio do teu microfone dinâmico e, no pior dos casos, pode acabar danificando ele. Então, ou você usa dois microfones dinâmicos ao mesmo tempo ou dois microfones condensadores, ok? Já esse segundo botão, tá? Esse botão cinza, ele serve para quê? Ele serve para quando você for colocar um instrumento ali, tá? Instrumentos de maior impedância, tá? Que são instrumentos que precisam ali de uma impedância maior. Então, quando você plugar, por exemplo, uma guitarra aqui, você ativa esse botão. E aí o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o ganho em mais 10 decibéis. Tá? Ele vai dar uma impedância maior para que esse instrumento consiga, né, ser reproduzido, né, de uma forma mais eficiente, né, para que ele consiga ter a impedância necessária para funcionar. Agora, sobre esses dois botões aqui de baixo, tá? Esses botões cinza. O primeiro, que é o botão de 1L e 2R, ele serve, tá, para você separar os canais de áudio, tá? Esses dois canais principais da mesa de som. Quando esse botão ele está desativado, esses canais eles se unem, tá? O áudio deles se mistura. Quando você ativa esse botão, a mesa de som ela vai separar esses dois canais de áudio. Então, digamos que você tem dois microfones conectados ali, né? Cada um com o seu áudio. Se você apertar esse botão, esse áudio ele vai ficar estéreo. Então ele vai separar essas faixas de áudio em duas faixas de áudio diferentes. E agora, para exemplificar para você a função desse botão, né? Nesse momento ele está desativado, então ele está no modo mono, tá? Os dois canais, tanto o canal do Boya quanto o do meu microfone principal, eles estão misturados. Você está ouvindo eles, né? Inclusive, eu peço que você utilize fone de ouvido nesse momento, tá? Para que você possa ter esse exemplo aqui de uma forma mais clara, tá? Ó, esse é o meu microfone principal. Você está ouvindo o áudio dele aí bem presente. E agora, esse é o microfone Boya BY-M1, né? Então, vou afastar aqui o F-Dus para que você ouça, né, mais aqui o microfone Boya. Agora eu vou ativar esse botão aqui e o áudio vai ser separado, ele vai ficar estéreo. Você só vai ouvir ele de um lado. Agora você só deve estar ouvindo ele de um lado do teu ouvido, né? Porque eu ativei essa função estéreo. Então agora os áudios, né, os canais estão separados. E agora você está ouvindo, né? Você deve estar ouvindo mais de outro lado. Eu acho que esse aqui, tá? Você vai ouvir no teu lado esquerdo, tá? É o canal 1 do meu microfone principal, beleza? Agora eu vou desativar esse botão de novo para o áudio ficar mono, tá? Beleza, agora desativei o botão, agora você deve estar escutando aí nos dois lados, tá? Muito interessante essa função, muito útil, tá? Para quem faz gravação, né? Para quem precisa dividir esses áudios aí para ter uma precisão melhor, para ter uma versatilidade melhor ali para editar, né? Para fazer ali a edição desses áudios. Isso aqui é muito bom, tá? Muito bem, voltando ao meu microfone principal, tá? Vamos falar sobre o segundo botão, né? Esse segundo botão cinza aí. E como você pode ver, essa informação aí do lado, ela indica que ele também tem dois modos, né? Que a primeira é o modo mic e a segunda é o modo mic mais PC. O que isso significa? Significa que no primeiro modo, ele só grava o áudio das saídas do teu microfone. Então, quando você conectar o teu microfone ali e esse botão ele estiver desativado, ele só vai gravar o áudio, né, a saída do teu microfone. Se você apertar ele vai gravar tanto a saída dos teus microfones ou do teu microfone, quanto o áudio do PC, tá? Então ele vai gravar esses dois. Infelizmente, tá? Ele não tem a opção de gravar somente o PC. Então é basicamente para isso, tá? Que serve esse botão aqui. E por último, né, para que serve essas LEDs aqui que estão colocadas, estão distribuídas aqui acima desses botões de ajuste. Bom, essas LEDs de cima que estão escrito PIC, elas estão aí para sinalizar quando o áudio do teu microfone ele está estourando. Se o áudio estiver muito alto, né, ou se o ganho, né, estiver muito alto, ele vai começar a piscar. Essas LEDs aí elas vão começar a piscar, sinalizando, tá, que o teu áudio está estourando, que ele está muito alto. Já essas LEDs de baixo, tá? Esse nome aqui, significa signal, né? Sinal. Elas vão mostrar que a tua gravação de áudio ela tá funcionando. Elas vão ficar piscando ali para sinalizar a gravação do teu áudio, ok? E bom, gente, basicamente creio que isso é tudo, tá? Que essa mesa de som, esse mixer, é capaz de fazer, tá?
E eu creio, tá, gente, que esse equipamento, tá, ele é muito mais um mixer do que uma interface de áudio, tá? Ele pode ser usado como uma interface de áudio, mas a função principal dele, tá, gente, o foco dele é agir mais como um mixer mesmo, tá? Apesar dela ser muito vendida com esse nome, né, dela ser muito anunciada com esse nome, ela não é necessariamente feita para isso, tá? Ela não lida muito bem nessas situações, tá? Então, pode ser, tá, que se você esteja procurando uma interface de áudio, né, uma boa interface de áudio para comprar, eu creio que essa aqui, ela talvez não te atenda muito bem. Mas, claro que isso depende de pessoa para pessoa. A mim, particularmente, ela me atendeu muito bem, gente. E eu já vou aproveitar para dizer aqui a experiência que eu tive com ela ao longo de todo esse tempo, né, gente? Já tem quase 1 ano e meio que eu tô utilizando essa mesa de som e eu não me arrependo, tá? Ela realmente me surpreendeu pela qualidade dela, apesar do material simples, apesar de ter uma construção simples, ela não fica devendo no que ela se propõe. Não me arrependo de ter comprado ela, fico muito contente, tá? Que eu tenha encontrado essa alternativa para eu poder usar, né, o meu microfone aqui sem nenhum problema. E sobre o preço, esse mixer, tá? Ele tá custando ali em torno dos R$100, tá? Realmente, você consegue encontrar ela ali em torno desse preço mesmo, tá? Foi o que eu paguei nela, tá? Eu comprei ali pela Shopee, tá? E eu consegui pagar ali, né, exatamente isso mesmo, tá? Paguei R$100 por ela e não me arrependo nem um pouco. Me atendeu muito bem no que eu precisava. Eu não posso deixar de recomendar ele aqui para você. Realmente, se você tá precisando de um equipamento como esse, você tem aí um microfone XLR, você quer utilizar também mais de um microfone, né, para de repente fazer um podcast ou fazer alguma coisa assim, ou de fato só usar mesmo, dividir ali com outra pessoa, cara, essa interface aqui, ela é excelente para isso, ela vai quebrar esse galho para você e vai te entregar uma ótima qualidade, que é o mais importante. Ela praticamente não tem ruído, tá? Eu sei que isso também é uma preocupação que as pessoas têm quando vão comprar, né, esse tipo de equipamento. E eu posso dizer, tá, que a Teian Q12 praticamente não tem ruído, tá? Ela pode ter, sim, algum nível, algum grau de ruído ali, mas eu creio que dificilmente, tá, você vai notar, né? Acho que só se você fizer um silêncio mesmo ali, mas você estiver utilizando ela ali, estiver gravando o teu áudio, ou estiver gravando uma música, você não vai perceber, tá, nenhum ruído. Então isso aí, ela também manda muito bem, tá? E é claro, né, que você não precisa acreditar, né, 100% no que eu tô dizendo. Eu só quis compartilhar um pouco da minha experiência, mas diversas outras pessoas que entendem, tá, muito mais de áudio, né, dessa questão toda do audiovisual do que eu, testaram, né? Também testaram esse equipamento e tiveram uma grata surpresa também, né? Tiveram ali uma experiência muito positiva, pelo menos pelo que eu pude ver, assisti diversos vídeos dela e eu vi as pessoas tendo as mesmas opiniões. Pelo que ela pode entregar, pela versatilidade que ela tem, né? Existem diversas coisas diferentes que você pode fazer, adaptações que você pode fazer, tá? Como eu falei, você pode usar ela em praticamente qualquer dispositivo, né? Inclusive no celular, né? Apesar dela não ter essa conexão, mas você pode fazer uma adaptação ali. Você que tá querendo um aparelho desses para gravar música, por exemplo, né? Para gravar ali instrumentos, para fazer de repente jogar num programa ali de áudio, né? De edição, eu aconselho que você verifique bem, tá? Que você pense bem se essa interface, se essa mesa de som realmente vai te atender no que você está precisando, tá? Ou se não existem, né, opções melhores, de repente, que você pode estar adquirindo. Afinal, ela até serve para esse tipo de coisa, tá? Para gravação de música, mas ela não é tão adequada para isso, até porque, né, um ponto negativo que eu esqueci de citar é que, bom, na própria informação da caixa dela, você pode ver que a resolução de áudio dela ainda é de 16 bits, tá? E isso, né, é uma resolução um tanto baixa para esse tipo de coisa, tá? O ideal, né, para quem faz esse tipo de trabalho, são 24 bits, né? É uma resolução bem maior e que vai entregar um resultado bem mais satisfatório para você que grava, né, esse tipo de coisa. Então, né, já é um ponto aí a se observar. Pode ser mais interessante para você procurar, né, uma mesa de som, uma interface que possa te entregar essa resolução maior. No geral, é um excelente aparelho, é um equipamento durável também, né? Por incrível que pareça, ela vai te atender aí por muito tempo, vai quebrar o teu galho em muita coisa que você precisa fazer, de repente você precisa estar se locomovendo e precisa estar levando um equipamento como esse com você, você pode simplesmente levar ele para qualquer lugar sem problemas. Ela oferece uma ótima qualidade ali, qualidade de áudio que vai te entender muito bem. Ela oferece também a possibilidade de você fazer um monitoramento em tempo real desses equipamentos. Ela oferece também a conexão, né,
Phantom Power para você poder alimentar microfones ali que tem uma exigência maior. Oferece 6 conexões, né? 6 conexões ao todo, diferentes ali, para você poder conectar, né, os equipamentos que você precisa. Então, é uma boa quantidade de conexões também. Ela te dá, né, a possibilidade de fazer ajustes no volume ali, o que é muito bom também. Apesar da construção, né, ser muito simples, né, ser de plástico, cara, o importante é que funciona. Funciona e funciona muito bem. Afinal, nunca tive problema realmente com ela. Nunca tive nenhum tipo de problema técnico. Continua em perfeitas condições. Enfim, essa é a minha experiência, tá, com a interface Teyan Q12, tá? Foi uma ótima compra. Eu realmente não me arrependo de ter comprado. Ela continua me servindo muito bem e eu recomendo ela com certeza, tá? Sem a menor dúvida. E se você se interessou por ela, tá interessado em comprar, eu vou estar deixando alguns links, tá, aqui na descrição, inclusive o link da oferta, tá, da Shopee, da loja que eu comprei, para você poder comprar, né, com segurança. Afinal, né, infelizmente, tá, é importante eu dizer isso aqui também, essa interface, né, pela grande popularidade que ela recebeu, infelizmente, existem, tá, muitas versões, muitas cópias que foram feitas dela, tá? Então você encontra aí muitas cópias de má qualidade dessa interface, tá? Então muita calma, tá, antes de ir pra internet e querer esculachar, né, a interface ali, porque você teve uma péssima experiência quando, na verdade, né, você acabou simplesmente comprando uma versão de má qualidade dela. Então, acesse os links aqui embaixo, tá? Para você poder comprar com mais segurança. Já aproveita, tá? E deixa um like nesse vídeo se você curtiu esse conteúdo, tá? E se você também curtiu, né, esse formato de vídeo um pouco mais espontâneo, né? Como eu falei, eu não utilizei nenhum roteiro nesse vídeo, tá? Usei, vai dar muito mais trabalho para mim editar ele depois, porque a parte bruta dele com certeza ficou muito grande. Não esquece também de se inscrever no canal, tá? Caso você curta esse tipo de conteúdo, eu tô sempre trazendo reviews aqui de produtos eletrônicos, tá? Com um ótimo custo-benefício, que vale a pena dar uma conferida, ok? Seu apoio é muito importante, tá? Comprando pelos links que eu sempre deixo aqui, né? Em qualquer uma dessas plataformas aqui, você está sempre me ajudando a trazer mais vídeos como esse aqui, né? A poder comprar produtos, né? Como esse, para poder trazer essas reviews aqui e dar a minha opinião, né? Para que você possa fazer a sua escolha com mais sabedoria, né? Com mais segurança. Eu agradeço muito esse apoio e eu conto com você sempre, ok? E se você se interessou, tá, por esse microfone aqui, né, o Boya BY-M1, tá, um microfone de lapela aí, muito popular, né, e quer saber mais sobre ele, então clica no vídeo citado, tá, que eu vou deixar aí no final, que lá eu faço uma review completa dele, tá, review e unboxing desse microfone e te dou também umas dicas muito importantes que você precisa saber sobre ele, tá, eu espero que você curta bastante, ok? Valeu por ter chegado até aqui e a gente se vê lá!